Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast Papo de Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Eu sou Mariana Tomé, faço parte do Conselho da Mulher Empresária Executiva da Casa e ao meu lado estão as minhas companheiras Roberta Oliveira, a nossa coordenadora do Conselho, e Bianca Botelho, nossa vice-coordenadora. Hoje, o nosso podcast vai ser um assunto muito importante, principalmente para aquelas pessoas que têm uma empresa familiar e desejam uma longevidade no tempo. A nossa convidada e o nosso tema vai falar sobre uma empresa que tem mais de 39 anos de história. É uma empresa referência em nutrição animal que está no mercado desde 1986. O casal Santos Zacarini e Maria Inês foram os fundadores e hoje a empresa está seguindo seu fluxo com os filhos. Dentre eles, a nossa convidada, Aline Zacarini, que está no setor financeiro. Esse é um legado vivo que nós temos aqui, que tem uma referência para o futuro. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Mariana. É uma honra estar com vocês. Eu também faço parte do Conselho da Mulher da Associação Comercial de Campo Grande. Então, muito obrigada pelo convite. E vamos começar nosso podcast. Gostaria de primeiro pedir para que você se apresentasse para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores aí que estão nos assistindo. Muito bem, meu nome é Aline Zacarini, sou empresária, nós temos uma empresa familiar de 39 anos, sou mãe, esposa, tenho um casal de filhos, sou católica e estamos aqui hoje para contar um pouquinho da história para todos vocês. Da história... Da Sossal, gente. Cadê? A minha câmera é essa, ó. A minha história. Aline, para começar, conta um pouco pra gente como foi a fundação da AgroSossal e a visão que o seu pai tinha lá no início. Nossa história começou com a vinda dos meus pais, em 1983 aproximadamente, para o Mato Grosso do Sul, na ocasião, para cuidar da fazenda dos meus avós. Então, eles mudaram no interior de São Paulo, da cidade de Valparaíso, para o município de Bandeirantes. E então essa mudança ocorreu e eles moraram 2 anos na fazenda, tentando plantar na época arroz, não deu muito certo, foi quando eles mudaram para a cidade. Minha mãe tinha o magistério, ela foi ser professora e o meu pai começou a fazer marreta de gado, vender, compra e venda de gado. E foi quando percebeu que vários amigos produtores que não tinham um lugar para vender uma caixinha de medicamento lá na cidade. Foi quando começou a loja, em 1986, uma pequena loja para vender, atender essa demanda pequena que existia na cidade. Que legal. Muito legal. E o que na sua opinião, foi essencial para a empresa se manter firme e relevante por quase 4 décadas já? Então, quando a gente fala de família, o essencial para a gente é o legado deixado de muito trabalho, de muito desafio, porque ser empreendedor, empresário nesse país, a gente não é fácil, a gente tem que ter uma resiliência muito grande, mas a confiança, né, para a gente ter, para estar até hoje aqui, o cuidado, a persistência, principalmente, para saber passar pelos desafios, né, que não são poucos. Sim. Você sabe que hoje no café da manhã, a empresa da minha família também tem mais de 50 anos, né? E eu fiz uma pergunta para minha irmã, que ela trabalha com meu pai. Falei assim, o que você acha que manteve e mantém vocês no mercado há mais de 50 anos? E ela falou o que você falou, persistência. Exatamente. Porque não é bem desafiador todos os dias ser empresário no Brasil. E, ultimamente, se a gente acompanhar as novas gerações, a gente fala porque tem várias contratações que acontecem, eles não têm a paciência de plantar a sementinha, né? Tudo é muito imediatista. Então, quer para ontem, já quer começar ganhando salário lá na altura, já quer no topo, e não é assim, né? Para a gente crescer, começa de baixo, e foi assim que a Sossal começou, bem lá de baixo, bem pequenininha. É preciso paciência e perseverança, né? Muita paciência e perseverança também, com certeza. Aline, em que momento vocês começaram a pensar na sucessão da empresa? Então, isso aconteceu de forma natural para nós, porque na nossa época, né, década de 80 e 90, não existia a opção da pessoa só estudar, dos filhos, né? Então, a gente era inserido no negócio desde muito cedo, desde adolescente. Então, eu me lembro que a minha primeira função era somar as comissões dos vendedores. Então, eu já tinha as responsabilidades, os meus irmãos também. Eu sou mais velha, nós somos 3 irmãos,
Então, eu sou a mais velha e eles mesmo pequenininho dentro da empresa. Então, o turno que não estava estudando, estava na loja. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 11 anos, meus irmãos 8, 7 anos. Então, desde pequenininho mesmo, quando nós encontramos clientes mais antigos, falam, eu lembro desses meninos subindo saco de sal aqui no meio da bagunça, né? Então, é assim que a gente foi. Então, isso aconteceu de uma forma natural, né? Quando a gente foi ficando mais velho. Como foi o processo de transição do seu pai para os filhos e o genro para assumirem a gestão? Então, isso aconteceu quando já meus irmãos foram ficando mais velhos, né? E já se formaram. Eu passei por um período também fora da empresa, depois que eu me casei. Eu fui trabalhar numa multinacional como gestora. Então, depois que eu me casei, mudei para Cuiabá. Então, eu fiquei um período de 15 anos afastada da empresa. Então, me mudei para o norte do país. E, então, isso foi acontecendo de forma mais natural com os meus irmãos, né? Então, eles se formaram em administração, com ênfase em propriedades rurais, com ênfase em exportações. Então, eles foram tocando e essa transição foi acontecendo de pai para filho mesmo, porque minha mãe já não estava mais tão inserida no negócio e de forma natural, mas sempre com a presença do meu pai junto conosco. E você acha que essa sua vivência na multinacional, quando você foi para Cuiabá, te auxiliou quando você voltou para assumir a gestão da empresa? Muito, muito, porque eu tenho especialização em gestão empresarial e também em gestão estratégica de pessoas. Então, quando eu retornei para Campo Grande, por último eu estava morando em Manaus, em 2016 foi quando a gente começou a dar foco mesmo nessa gestão mais estratégica de pessoas. Então, foi quando a gente implementou o plano de carreira para os nossos vendedores. Então, a gente foi trazendo várias melhorias que, claro, eu trouxe também da experiência que eu tive em outra grande empresa. Muito bom. E quais foram os maiores desafios dessa mudança, tanto profissionais quanto emocionais? Então, o desafio é a gente conseguir conciliar, né? Quando se trata do familiar, você chegar em casa e deixar, diferente de quem vem de outra empresa, chega em casa, o esposo e a esposa, né? Cada um deixa em casa e desliga, né? Quando é no mesmo ambiente, fica um pouco mais complicado. Então, o desafio principal é esse. Você sabe que o meu primeiro emprego foi com meu pai, claro, né? Eu e meus irmãos. E aí eu lembro que a gente ia para casa, todo mundo almoçar juntos, né? Porque todo mundo era jovens. E meu pai, a gente queria tocar no assunto, aí falava assim, agora não, quando a gente estiver lá, a gente conversa. E também, quando a gente estava na empresa, que a gente queria falar de assuntos da família, assuntos de casa, ele falava assim, lá em casa a gente conversa. Então, ele ensinou a gente a separar isso, muito jovens também, né? Que na empresa a gente fala de trabalho, em casa a gente não vai falar de trabalho, e assim vice-versa. Mas é desafiador conseguir. Eu lembro, porque você está ali junto, você já quer tocar no assunto, já quer resolver, e tem que saber separar até para poder ter um descanso, né? Senão você trabalha 24 horas, final de semana, feriado. Sim, isso é exatamente. Muito bom. Aline, como é trabalhar com a família? E quais as vantagens e os desafios dessa dinâmica? Trabalhar em família é muito bom, porque o principal legado que a gente tem é o da confiança, né? Tá ali, você pode confiar, você é transparente e coincidiu dos 3 irmãos estarem nesse mesmo ambiente, né? Então, o principal que eu vejo diante de tantos negócios, de tantos sócios, de tantas histórias que a gente conhece, é a confiança mesmo. E o desafio é tentar não misturar, exatamente, não misturar o momento profissional do momento pessoal. Existe uma divisão clara de papéis entre vocês ou ainda é um pouco nebuloso? Não, como que é? Hoje a gente tem uma divisão bem clara de papéis, inclusive a Mari confundiu na hora da apresentação o financeiro da empresa. O gestor financeiro da empresa é meu esposo e nós 3 diretores nós temos as funções bem definidas e isso faz parte também do crescimento, né, desse processo. A gente tem que cada um fazer e cada um faz muito bem o seu papel. Então por isso que a gente cresce. A gente fala que nós somos mais fortes porque nós somos 3, né? Sim. Então eu sou diretora de marketing e de RH. O meu irmão do meio, Alex, ele é diretor de operações. E o Alão, o meu irmão mais novo, ele é diretor comercial da empresa. Então, a gente tem, sim, as funções bem definidas. E cada um especialista na sua função. Claro que, quando são coisas mais relevantes, o conselho, a gente se reúne e precisa da aprovação de todos. Mas, cada um tem o seu aval.
E como que é o papel do seu pai hoje como mentor, como conselheiro? Então, na verdade, o meu pai, ele nunca deixou de estar na empresa conosco, né? É que hoje ele acaba assumindo novos papéis também, né? Como avô, nós temos os nossos filhos, cada um tem 2 filhos, então meu pai e minha mãe têm 6 netos, mas sempre está na empresa conosco, está de uniforme, trabalhando conosco, e ele faz parte, né, de tudo que a gente toma de decisões importantes, ele está lá para nos aconselhar, né? Então, até me emociono. É um privilégio. É um privilégio e é um mentor mesmo para nós, né? Então, é um conselheiro que está lá para tudo, né? Imagina. Ai, mas não tem problema, porque eu estou embriagada aqui de emoção, mas tudo bem. E a próxima pergunta, por sinal, é minha. Pois não. Pode falar. Ai, vamos lá, galera! Ó, o agronegócio mudou muito em 40 anos. Mudou O demais. que vocês mantêm como tradição e o que já precisou mudar para acompanhar o mercado? Então, a minha principal missão, principalmente no RH da empresa, é conseguir manter o ar de interior na minha loja lá mais distante, por exemplo, em Pedro Gomes. É esse contato, o relacionamento, o bom atendimento com o cliente, né? Porque hoje, nas cidades maiores, acaba tudo ficando muito frio. E o agronegócio é um negócio feito de relacionamento, né? O pecuarista, ele é peculiar, ele é diferente de outros públicos, né? Então, é aquele que vai na casa, que toma uma cervejinha com o vendedor, ali gera uma relação de amizade. Então, o desafio é esse, a gente manter a essência, o nosso legado em todas as nossas unidades, mesmo as mais distantes. E sem estarem presentes, né? Sem a gente estar presente, né? Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem. Inclusive, é um valor que a gente tem muito grande na empresa, é o tratamento e o cuidado com os nossos colaboradores. Na empresa, nós somos a família, né? A Sossal é a família do agro, já está na nossa logo. E na empresa, então, eu tenho a Família Sossal Bandeirantes, Família Sossal Campo, é o nome do grupo de trabalho, né? Claro que tem a parte, não é uma instituição, a gente precisa, né, da cobrança, mas a gente trata os nossos colaboradores de uma forma diferente, né? Então, essa valorização é feita a todo momento. Então, um papel que cabe a mim e que eu procuro sempre estar inovando e estar melhorando, porque a gente acredita que a gente é o que a gente é hoje por conta das pessoas, né? Então, eu tenho pessoas muito boas que trabalham comigo, tão boas quanto eu, melhores que nós, né? Para a gente estar onde a gente está. Então, a gente valoriza muito o papel de todos, né? A gente se trata mesmo como uma grande família. E o que vocês mantiveram de tradição, por exemplo, se é que tem, né? Desde o início, quando seu pai abriu a loja, até agora, praticamente 40 anos depois. Tem alguma coisa que continuou? Como tudo moderniza e tudo muda muito, né? A gente tenta trazer nessas características, no atendimento, nessa qualidade do atendimento. Mas a gente mantém nas nossas unidades justamente para trazer esse nosso legado, esse nosso tempo de existência. Todas as nossas lojas têm um adesivo da linha do tempo, desde quando começou, né? Porque quando eu abro uma loja numa cidade que as pessoas ainda não nos conhecem, para saber que eu não sou uma aventureira, que a gente não está começando agora, que a gente tem uma história, né? Então, a gente mantém essa linha do tempo, até para que todos os funcionários também, todos já vão se adequando e conhecendo todo mundo e saber de onde a gente veio, né? Isso gera muito valor e a gente acredita bastante nisso. Com certeza. Pegando o gancho que a Mari falou aqui da mudança do agro, né, nesses últimos 40 anos, como que vocês conciliam inovação e sustentabilidade no negócio? Então, Bianca, a gente precisa o tempo todo estar se aprimorando, né? Um negócio só cresce se as pessoas que estão dentro dele crescem também, né? Então, o tempo todo a gente está inovando, buscando o que há de maiores tecnologias para o nosso negócio, em sistemas, em gestão. Então, a gente tenta o tempo todo se especializar. Então, quando eu não estou fazendo um curso aqui, o outro está fazendo o outro lá. E tentamos também proporcionar isso para os nossos colaboradores. Inclusive, um grande projeto que já está bebezinho, mas vai nascer para o ano que vem, é algo que envolve isso e eu ainda não vou poder falar, mas já cuidando mesmo, já para a gente ter, para a empresa crescer, as pessoas também precisam crescer, né? Então, a gente quer gerar essa oportunidade também pela empresa. Muito bom. Teremos aí a Academia Sossal ou algo parecido, mas você volta para contar. Eu volto depois para contar para vocês.
E eu vou sair um pouco do nosso script, mas assim, vocês estão em expansão. Eu queria saber, vou fazer 2 perguntas. Em que momento, porque começou com a loja, em que momento vocês decidiram abrir a indústria? Vocês têm uma indústria, né, em Bandeirantes. Exatamente. E eu também percebi que essa expansão é só para o norte do estado. É proposital, é estratégia. Então, nós temos a nossa frota própria para fazer essa logística entre lojas, né? Então, a princípio, sim, foi estratégico, né? Porque Bandeirantes, então, as nossas primeiras unidades foram em Bandeirantes. Nós inauguramos nossa indústria em 1999. Então, Faz antes tempo. nós tínhamos apenas, era loja, e depois a gente veio para Campo Grande. Então, ficamos por muitos anos com essas 2 lojas. Em 2022, 23, a gente começou a se preparar para o momento de expansão, né? Foi quando a gente primeiro trabalhou na nossa indústria, né? Expandiu a indústria em Bandeirantes para conseguir atender essa demanda. Então, no ano de 2024, abrimos nossa 3ª loja na cidade de Rio Verde, que acabou de fazer 1 ano, né? Em maio. Então, assim, foi muito bom, a cidade nos acolheu muito bem, né? Nossa equipe lá é maravilhosa e acabou de fazer 1 ano em maio. Então, a gente tem essa loja. E no ano passado também, em setembro, nós inauguramos em Pedro Gomes. Então, propositalmente mesmo foram aparecendo as oportunidades, então, para a gente se fortalecer na região norte do estado, por enquanto. E muito em breve, né, agora em setembro, o nosso grande projeto para esse ano, que vai ser a nossa maior unidade, a nossa loja 5, vai abrir na cidade de Coxim. Coxim, que é um mercado super bem animado, um mercado que tem muita pecuarista, um mercado, né, próspero para a pecuária, então um mercado bem acirrado. Então a gente vai abrir em Coxim agora em setembro, então nossa maior unidade. Que legal. E com a indústria, vocês começaram a vender só produtos próprios ou não? Não, Aí é somente a multimarcas? linha, não, somente a linha própria, a Olha, linha que legal. de nutrição animal, rações, a linha branca que nós chamamos, os adensados, os proteicos, são todos feitos na nossa própria indústria. Parabéns. E vamos lá aqui, né, falar de conselhos para as outras empresas familiares. Que erros que você vê outras empresas cometendo no momento de sucessão? Quem sou eu, né, para falar das outras empresas, mas o que eu vejo que acontece muito é a falta de confiança do patriarca, da matriarca, em passar esse bastão, sabe? E não adianta, não é algo que acontece da noite para o dia. Eu vou tirar meu filho de 25 anos da faculdade e vou inserir ele no negócio. Tem que ser algo natural, né? Tem que ser genuíno também. A gente acredita também que tem que respeitar. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, tem uma que já quer abrir 100 lojas da Sossal no Brasil inteiro, e meu outro filho mais velho quer ser médico. Então, a gente tem que respeitar também, né? Sim. Coincidiu dos 3 irmãos estarem no negócio, mas a sucessão tem que ser aos poucos, né? Então, e também tem que ter a coragem de entregar o bastão com confiança, estando todos verdade. Juntos, né? Isso é verdade. Quais conselhos você daria para quem quer preparar a próxima geração para assumir o negócio da família? O principal conselho é já colocar a criança no negócio, de pequenininho, para ele ser inserido mesmo no negócio, no ambiente. Nas férias, os meus iam para a empresa ajudar a limpar, ajudar a fazer o pacotinho lá de milho. Então, inserir no negócio desde cedo, que é para o amor vir junto, né, com o negócio. Aí fica muito mais fácil, né? Não deixar só para depois, quando tiver grande. Então, senão não gera aquele afeto, né? Então, principalmente, eu acredito que seja esse o diferencial. Desde pequeno já está no negócio. Que mensagem você deixa para quem acredita que tradição e inovação não podem caminhar juntos? Só não pode para quem não quer, né? Quando a gente quer, quando a gente tem vontade, quando a gente busca o crescimento, né? Não pode achar que a empresa nenhuma, hoje em dia, não tem pessoas ruins nem médias no mercado. Todo mundo que está no mercado é porque é muito bom no que faz. Então, a gente tem que respeitar bastante o nosso concorrente e fazer o nosso diferencial, né? E o diferencial da Sossal é a tradição que ela tem, é o legado dela, é a família. Então, a gente traz isso como um grande valor para o nosso negócio, né? Nossa visão é ter esse cuidado, é a família e agregar isso para o nosso negócio, né? Eu passo muito mais confiança para o meu próprio cliente quando ele sabe quantos anos eu estou no mercado. Então,
a gente tem esse cuidado. Quais são os planos da AgroSocial para o futuro? Então, nós estamos em momento de expansão, né? Falamos agora de Coxim, estamos fortalecendo, sim, a nossa imagem, nossa marca no norte do estado, mas o estado ainda é muito grande, né? Então, teremos cenas dos próximos capítulos em breve, se Deus quiser. Que legal. Mas é muito bom, assim, inspirador ouvir você falar, porque, assim, você fala com brilho no olhar. E com leveza, embora não seja fácil, Sim. mas você traz leveza para o tema. Eu acho que isso é muito importante. E, assim, apaixonada pelo que faz, sabe? Então, isso faz todo o diferencial. E eu acredito que seus irmãos e o seu marido também tenham esse mesmo brilho nos olhos. Com certeza. A gente ama muito o que a gente faz. E isso faz diferença, né? Tudo que a gente faz com amor. E a gente é muito cristão, a gente acredita que Deus também está à frente de tudo antes da gente fazer, a gente entrega primeiro para Ele, né? Porque, então, a gente não é nada sem Deus, então, nosso guia, então, tudo que a gente faz, a gente entrega. Então, com amor, propósito, a gente consegue trabalho, né? Muito trabalho, né? Duro. Muito trabalho, tem que ter resiliência, mas a gente consegue, todo mundo pode conseguir, né? Eu imagino, assim, o orgulho do pai, da mãe, né? Deve ficar, assim, emocionado de ver tudo isso que vocês estão construindo junto com ele. Exatamente. Parabéns. Parabéns. Eu sabia que esse podcast ia ser incrível. Eu já sabia disso. Gente, essas foram as perguntas do essas partes, dia. né? Gente, não tem mais perguntas para fazer para a senhora Aline, mas eu falei que eu ia quebrar o protocolo porque eu estou apresentando hoje. Então, como eu estou apresentando, eu posso mandar. O senhor Santa, ele está bem ali no cantinho dele. Eu avisei para ele que ele poderia aparecer para falar um oi para a galera ver como ele é um senhor jovem. Sim. Embora ele seja o fundador da empresa, já tenha quase 40 anos. Senhor Santos, o senhor pode vir aqui do lado da filha do senhor, por gentileza, dar um oi para a câmera, para o pessoal ver como o senhor é esbelto, jovem. Olha só, gente. O fundador... Lá naquela câmera, pai. É muita responsabilidade, Flávia. Olha que gracinha. Ah, não. Olha aí, que lindo. Oh, não, meu Deus do Parabéns. céu. Você falou muito bem. Oh, bonitinho. Quase tudo que deveria falar. Tá bom. Quase. É muita coisa para contar em 30 minutos. Da próxima vez, o senhor vai vir junto, aí o senhor conta tudo que ela não contou. Pode Perfeitamente, ser? Deixa comigo. Tá, a gente faz um bem bolado, assim, ó. Tá ótimo. Gente, esse é o nosso podcast. O senhor Santo, foi um prazer receber o senhor aqui, ó. Mesmo que um pouquinho, para dar a cara aqui pra gente. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Aline. Obrigada, seu Santo. Obrigada, meus amores. a um todos. prazer estar com vocês. Prazer é Foi nosso. nosso. E assim, só quero dizer uma coisa, porque a gente acabou de fazer um podcast anterior de uma pessoa jovem que está desenvolvendo uma ferramenta, né, e toda uma história diferente. E aqui agora, nesse segundo podcast, uma história de 40 anos. Máximo respeito por essas pessoas que constroem a história, que Não deixam é um fácil. legado, né? Fico até arrepiada, porque a gente sabe que o Brasil não é fácil. E máximo respeito pelos que estão começando e inovando. Então, gente, esse podcast é um presente para a gente. É verdade. A gente sempre aprende muito aqui. Todo podcast que a gente encerra, eu vou para casa assim pensando, nossa, que oportunidade Verdade. boa de aprender. Muito Verdade. obrigada. E tudo isso, gente, é através da Associação Comercial e Empresarial de Campo Grande, que é a Casa do Empresário. Então, se você ainda está ouvindo a gente, não conhece, faça uma visita, vocês vão ver como que essa casa nos acolhe, como essa casa ajuda o empresário. E também temos o Conselho da Mulher Empresária, que é um ambiente que a gente criou ali para as mulheres empresárias, executivas também, falarem do seu negócio, compartilharem suas dores, aprenderem com as outras e ter esses momentos como esse aqui também. Fica aí o convite. Muito obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Gente, que graça. Nossa,